transformações que ocorrem na adolescência e também diferenciar a adolescência de puberdade. Puberdade e adolescência. O que são e como mudam nossas vidas? Bem, vamos chamar a adolescência de um período de transição. É uma fase onde o indivíduo passa da infância e vai entrar na vida adulta. Mas Marisa, qual é a idade da adolescência? Existe aí uma convenção, né? Uma faixa etária, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a faixa etária ela gira em torno de 10 e 19 anos. Mas o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, ela define uma faixa etária de 12 a 18 anos. Então eu vou utilizar aqui hoje a definição do ECA, tá? Mas existem outras. Então aqui eu mostro umas crianças em cima aqui da ampulheta, mostrando que o tempo passa para todos nós. Bem, nesse esquema, vou tentar mostrar para vocês a diferença entre adolescência e puberdade. Preste atenção. A adolescência é uma mudança cronológica, é uma faixa etária, como eu disse, definida, né? No caso do ECA, de 12 a 18, tá? Então, essa fase cronológica, você vai passar por ela e ele envolve fatores emocionais e fatores sociais, né? Da integração daquele indivíduo no meio ambiente, na sociedade e também os fatores emocionais que todo esse processo de transformação ele pode trazer. Já a puberdade, ela se caracteriza por mudanças hormonais. O que são hormônios? Hormônios são substâncias produzidas por glândulas, como por exemplo o ovário, o testículo, a tireoide, a glândula suprarrenal, a hipófise. Essas substâncias elas vão fazer a comunicação, né, entre o cérebro, entre esses órgãos e outros órgãos. E essas substâncias elas vão fazer o quê? Elas vão promover mudanças morfológicas, quer dizer, na forma dos nossos órgãos, no tamanho do seu músculo, do seu corpo, e também fisiológicas, que é a função. Ora, os hormônios aqui no sistema reprodutor vão trabalhar na função de reprodução, tornando o organismo capaz de se reproduzir. Ele envolve também fatores biológicos ou neuroendócrinos. Nós temos um eixo chamado HHG, hipotálamo, hipófise, gonadal. Então, esses hormônios ali que estão na hipófise, eles vão agir nas gônadas, né, nessas glândulas, e vão então produzir hormônios e vão fazer aí essas transformações que ocorrem na puberdade. Mas esse eixo fica adormecido desde a sua infância e depois ele tem o despertar. O que faz esse despertar é ainda muito discutido, tá? Não vamos falar sobre isso aqui hoje. Mas esse despertar ocorre quando? Quer dizer, essa mudança toda, ele ocorre por volta de 10 a 12 anos. Considera-se normal a criança, a menina e o menino entrar na puberdade? É individual, tá? Não é uma regra geral. Considera-se que menina entra normalmente de 8 a 13 anos e o menino de 9 a 14 anos. Mas existem muitas pessoas que começam isso antes, que é a puberdade precoce, tá? Antes do 8, antes do 9, puberdade precoce. Depois do 13, depois do 14, puberdade tardia, tá? Existem vários fatores que podem interferir nisso aí, tá? Fatores genéticos, né? Às vezes a mãe teve precocemente a puberdade, a filha pode ter também. Fatores ambientais, como por exemplo a dieta, né? Existem estudos que dizem que você tem que ter um peso adequado, uma massa de gordura corporal mínima, em torno de 17% a 22%, para você produzir hormônios, tá? Então, uma pessoa que ela está subnutrida, que ela está numa condição socioeconômica ruim, ela pode ter o tempo da puberdade atrasado. Olha como é importante cuidar das nossas crianças, cuidar do nosso adolescente, tá? E também fatores psicológicos. Então, o ambiente da casa, a harmonia, a vida
na sua família também é importante para que esse processo seja o mais natural e saudável possível. Bem, como posso perceber que estou na puberdade? Primeira coisa, o estirão do crescimento, tá? O que é isso? Observe aqui esse gráfico. Nós crescemos mais no primeiro ano de vida, em torno de 20, 24 centímetros no ano, primeiro 2 anos. Depois isso vai caindo, estabiliza. Quando chega na puberdade, tem o estirão de crescimento, tá? Então aqui, olha, mostra que as meninas, elas têm esse estirão primeiro, né? Isso antecede a primeira menstruação, mas as meninas crescem em torno de 8 a 10 centímetros por ano, os meninos de 10 a 12, eles crescem mais. Só que as meninas, elas crescem primeiro. Então você tem um crescimento inicial, depois você tem um pico de crescimento, que nas meninas coincide com a menstruação, tá? E depois você tem uma redução do crescimento, tá? Os meninos já começam a crescer um pouco depois, mas na fase intermediária, tá ok? Esse estirão de crescimento logicamente, que ele é promovido por hormônios. Nós temos hormônios da tireoide, nós temos hormônios do GH, que é o hormônio do crescimento, que vai agir também em fatores de crescimento. Nós temos o estrógeno, que também vai interferir aí nesse crescimento. Por quê? Porque esses hormônios, eles vão agir aqui na cartilagem e no osso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o osso, um osso infantil e um osso adulto. O osso tem a cartilagem articular e uma cartilagem de crescimento. Essa cartilagem, né, estimulada por esses hormônios e fatores de crescimento, vão começar a produzir mais células, que são os condroblastos, né, as células da cartilagem, e também osteoblastos, que são as células ósseas, e vão começar então a fazer osso calcificar e a pessoa cresce. Mas observe que o osso adulto, essa cartilagem, ela vai calcificar e você vai parar de crescer. Então você só vai crescer em torno de 20% da sua altura em sua vida nessa época, e depois, por causa dos hormônios, o osso não cresce mais, ok? Ah, professora, mas a pele muda. Sim, a pele fica mais oleosa, tá? Por causa também dos hormônios, ok? A acne, gente, também chamada de cravo e espinha, cuidado, cravo e espinha não é um bichinho, não é uma aranha que fica no seu rosto. O cravo e a espinha tem a ver com o folículo pilosebáceo. O que é isso? Nós temos na pele os poros, o pelo, né? E do lado do pelo tem uma glândula sebácea que produz substância gordurosa, né? Que vai proteger a nossa pele. Às vezes, por excesso de queratinização, de queratina que protege essa pele, entope esse ducto, tá? Da glândula. E aí ela fica entupida com muita substância sebácea, e aí vem uma bactéria que está na nossa microbiota da pele, tá? E essa bactéria, chamada de Cutibacterium acne, ela vai então adorar, ela vai se proliferar, tá? E vai então causar processos inflamatórios, ok? Ela também degrada a gordura e também gera resíduo inflamatório, beleza? Então isso aqui é um processo inflamatório, existe tratamento, né? Se for muito grave, se for muito profundo, com muito pus, pode procurar um dermatologista, tá? Evitar substâncias oleosas no rosto, mas sempre bom procurar ajuda médica. O que são características sexuais secundárias? Bem, primeira característica da menina é o broto mamário, crescimento das mamas, é o sinal que a menina está na puberdade, tá? As mamas vão crescer, o quadril vai alargar, a cintura vai afinar e ocorre então a primeira menstruação. De 2 a 4 anos depois do broto mamário surgir, já surge a menstruação. E nos meninos, a barba, né? Pelos pubianos, tanto nas meninas quanto nos meninos, tá? O testículo e o pênis vão aumentar de tamanho. Os meninos ganham em massa muscular, massa magra, tá? Eles ficam mais fortes, mais robustos, né? As meninas ganham mais gordura, tá? No quadril, né? Na mama. A voz engrossa e às vezes fica até mesmo desafinada. E ocorre a primeira semenarca ou primeira ejaculação, né? Com a formação aí do sêmen.
e a menina é a menarca, a primeira menstruação. Olha, é um processo complexo, tá? É uma fase complicada tanto para você quanto para seus pais, porque ele envolve vários aspectos, não só o biológico, mas todos nós passamos por ele, tá? Quanto mais você encará-lo de maneira natural, de maneira saudável, você vai passar por ele de forma mais harmônica e mais tranquila. Por isso é importante contar com os responsáveis, contar com o seu pai para conversar, sua mãe, sua professora, quem se sentir mais à vontade, tá? Mas para que tudo isso, esse tanto de hormônio, né? Esse pico de hormônio, essas transformações? Porque nós temos que desenvolver o sistema reprodutor. Reprodução é essencial para a vida. É uma característica comum a todos os seres vivos. Uma bactéria, um vírus, uma planta, um fungo, todos os seres reproduzem. Para quê? Para deixar descendentes, para que haja adaptação, evolução e ocorra a perpetuação da espécie. Agora, para que ocorra a reprodução sexuada com a fecundação, nós temos que produzir os gametas, que são as células femininas e masculinas, que é quem? Óvulo ou ovócito secundário e o espermatozoide. Então esse processo é bem natural, característico comum de todos os seres vivos. Até coloquei aqui um passarinho mostrando com o filhotinho, mostrando que a reprodução é algo muito importante. Bem, vou falar de menstruação numa próxima aula, mas só mostrar que algo que acontece nas meninas que é bem marcante, que é a menstruação, que tem duas fases, a ovulatória, né, onde ela libera aí esse gameta feminino, né? Se houver fecundação, vai haver gravidez. Se não houver fecundação, vai haver a menstruação com a descamação do endométrio, a camada interna do útero, né? É um processo que pode ser tranquilo, mas pode ser também doloroso e, novamente, é bom contar com pessoas ao seu lado para te apoiar nesse momento que é tão importante em sua vida e tão novo. Bem, desafios do adolescente em viver em grupo. A adolescência, no entanto, é vista como um bicho de 7 cabeças. Por quê? Aqui eu estou mostrando vários jovens felizes, agrupados, e aqui eu estou mostrando uma imagem de uma menina mais isolada no canto dela, talvez até sofrendo bullying, porque está passando por essas mudanças, né? Então é um processo complexo, tá, gente? Descobertas científicas tentam explicar como que é esse processo. Os adolescentes são mesmo aborrecentes? São mesmo chatos, como dizem? São mesmo malucos? Existem essas falas, né? Mas estudos mostram que tudo é fruto de uma mudança complexa, uma mudança emocional, de estranhamento do próprio corpo, de todas as modificações, né? Pode acontecer um distanciamento, inicialmente um distanciamento dos pais. É difícil você lidar com os pais, acontecem conflitos, tá? Mistura de sentimentos, você não sabe se está amando, se está gostando, se está triste. E tudo isso é normal nessa fase. Existem estudos que dizem que até os neurônios desconectam, né? Perdemos algumas memórias e reconectamos de novo. Então, assim, é um caldeirão hormonal, neuronal. Então, logicamente, isso vai ter algumas consequências. Cognitivo, foco no presente, o jovem quer saber de hoje, eu quero isso agora, eu quero isso hoje, né? Você se perde um pouco aí da noção de futuro. Pensamentos abstratos, comportamento de risco. O jovem, né, o adolescente, ele acha que ele pode tudo, né? Ele fica mais corajoso, né? E sexual, ele vai começar então já a observar o colega ao lado, já tem interesse pela menina ou pelo menino, né? Tudo isso é normal nessa idade. Alguns ficam tímidos e outros ficam até mais exibidos, né? Se mostrando mesmo que é um comportamento reprodutivo. E moral, paz, é normal. Nessa fase, é a fase de testar regras e limites. O adolescente, na fase inicial e na fase intermediária da adolescência, ele fica questionando o limite, ele não quer saber de regra. Mas calme, isso vai passar. Na última fase, ele já vai começar já a aceitar essas regras, utilizar essas regras em sua convivência,
já aproxima de novo dos pais. Então, como eu disse, se o processo for tranquilo, se ele for um ambiente favorável, né, com acesso à saúde, à qualidade de vida, tudo isso vai passar de forma muito tranquila. Vamos lá, muito comum hoje em dia, fake ou fato? Marisa, esse conjunto de modificações é influenciado por fatores genéticos e ambientais? Sim, eu expliquei antes que pode ter fatores genéticos e ambientais e até psicológicos. Por isso que tem uma variação aí na idade da puberdade. Então isso é fato. Doenças, distúrbios nutricionais podem interferir no crescimento esquelético? Podem, tá? A dieta, uma alimentação saudável é essencial para que você tenha o cálcio, para que você tenha nutrientes, proteínas, para você ter esse crescimento, produzir ossos, né? E também a questão hormonal. Algumas doenças, até mesmo hormonais, podem deixar a pessoa pequena demais, ou grande demais, ou até mesmo não crescer, né? Então existem vários fatores, sim. Então isso aqui é fato. Espremer cravos e espinhas é a melhor alternativa para resolver o problema? Não. Tanto o cravo quanto a espinha, o cravo é mais pretinho, mais escurinho, tá, gente? Porque ele oxidou, ele está como se tivesse o canalzinho aberto, então aí, e a espinha já está mais ali inflamada. Se você espremer, você vai prejudicar, você pode contaminar com micro-organismo e até deixar lesões, deixar marcas na pele. Se tiver muita espinha e muito cravo, é melhor procurar um profissional adequado, como um dermatologista, que vai te explicar como limpa, que produto usar. Ele vai, então, te ajudar nisso aí. Evitem usar qualquer coisa sem saber, tá? Procure se informar. Esclarecer dúvidas sobre sexualidade com os pais deve ser evitado. Fato ou fake? Bem, gente, a gente espera que os nossos pais sejam as pessoas mais próximas de nós em que a gente possa confiar. Então, você deve procurar sim seu pai ou sua mãe, ou então um responsável, avô, avó, um tio, uma amiga, a pessoa que você se sente confortável para conversar sobre todas essas mudanças, pedir conselhos, né, e pedir ajuda. Mas os pais, a priori, são sim as pessoas muito importantes para você procurar nessa fase, tá, pais? E não precisa de ter vergonha, porque esse processo é muito natural. E você também, pai, passou por isso. Olha essa aqui, gente. Os jovens não são tão inconsequentes, egoístas e preguiçosos quanto parecem. Fato, tá? Na verdade, como eu mostrei anteriormente, são processos emocionais, cognitivos, sexuais e morais que estão aí fazendo todo esse conjunto de alteração, tá? Então vamos refletir. Qual é a diferença entre a adolescência e a puberdade? A adolescência é um tempo cronológico, é uma faixa etária definida pela OMS de 10 a 19 anos e pelo ECA de 12 a 18, isso não muda. Mas a puberdade é um conjunto de transformações hormonais, fisiológicas, morfológicas e que varia de pessoa para pessoa de acordo com vários fatores. Acabei de responder. Bem, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima com a aula da Marizinha. Beijo para vocês.